Nossa palestrante da noite é assim. Boa noite a todos. Boa noite. Que o nosso Divino Mestre Jesus nos envolva em sua paz, em sua luz. E ao nos retirarmos daqui, saiamos preenchidos de tudo aquilo que nós viemos buscar aqui nesta casa na noite de hoje. Nós vamos falar sobre as leis morais. Vamos ver aqui neste livro, que fala do apóstolo Paulo, que foi para nós um grande exemplo de cristão. Paulo caiu do seu cavalo quando perseguia Jesus nas portas da cidade de Damasco. Ele ia pegar o velhinho Gamaliel, que ele sabia ser cristão, para matá-lo. Vejam a que ponto chegou o ódio daquele doutor da lei. Ele era um sacerdote, era um doutor da lei. E ele não aceitava os cristãos, não aceitava Jesus. E ali, naquele momento que ele cai do cavalo, porque ele avistou uma luz intensa à sua frente, ele ouve uma voz que diz: Paulo, Paulo, por que me persegues? Era Jesus. E Paulo caiu, olhou para cima e disse: Senhor, que queres que eu faça? Paulo, naquele momento, ele entendeu o que Jesus queria dele. Apesar dele odiá-lo, ele, naquele momento, ele passou a amar o Mestre e queria servir o Mestre. Portanto, ele perguntou: Senhor, que queres que eu faça? E a partir daquele momento, Paulo trocou até de nome, porque ele se chamava Saulo, aí passou a chamar-se Paulo, e tornou-se um dos maiores cristãos da história da humanidade. Ele trabalhou, batalhou, foi perseguido, foi preso, e foi injuriado, apanhou, fizeram miséria com ele, horrores. Mas ele não se afastou de Jesus. Ele continuou a pregar os ensinamentos do Mestre. Morreu em Roma, porque ele foi preso pelos romanos e foi morto numa cruz. Só que ele não foi morto como Jesus, ele foi morto de ponta cabeça, porque ele disse que não merecia morrer como Mestre. E quando ele morreu, Jesus vem buscá-lo, vem recebê-lo na espiritualidade. Então vejam que bênção, que maravilha Paulo alcançou. Jesus, o governador da terra, o ser, o espírito mais perfeito que passou por aqui, vem recebê-lo na espiritualidade. Olhem o merecimento desta criatura. E nós, quando retornarmos à pátria maior, quem será que vem nos receber? É difícil, né? Saber. Uns a mãe, como disse a nossa irmã Nelly, mas e outros? Nós sabemos. Caminhando nas ruas, nós muitas vezes observamos pessoas que parecem zumbis.
parecem mortos-vivos, porque elas estão andando e não estão percebendo mais nada à sua volta. Tantos são os envolvimentos espirituais que aquela criatura carrega com ela. São espíritos de toda ordem, principalmente inferior. Estão ali sugando tudo que ela tem, sugando o seu espírito, sugando o seu sangue, sugando o seu corpo, sugando tudo, para que ele morra, para que ele não se dê bem na vida. E isto nós vemos em todo canto. Tanto estamos cheios de gente, principalmente em virtude do tempo que nós estamos vivendo, que é um tempo muito crítico. Nós temos visto muitas desgraças, muitos acidentes, guerras, filho matando mãe por causa da droga, pais matando filhos, pais estuprando filhas, e assim por diante. Criaturas roubando, traficando, criaturas usando droga, ficando assim quase como uma anoréxica por causa da droga, e morrem porque tomam overdose. Então nós estamos vendo barbaridades que chocam a gente, porque nós que já temos um pouquinho de equilíbrio na nossa vida, nós não buscamos mais essas coisas. E nós estamos vendo tudo isto e está complicado, porque pouco ou quase nada nós podemos fazer por estas criaturas. O que nós podemos fazer é orar por elas em nossas casas, porque a coisa está cada vez mais feia. Os consultórios psiquiátricos andam abarrotados, os psicológicos também, os hospitais psiquiátricos estão cheios, porque as pessoas estão precisando de psicotrópicos para sentirem-se felizes, sentirem-se fortes, porque elas não suportam mais ver tanta desgraça. E elas estão em busca de uma felicidade equivocada, grandemente equivocada. Elas não sabem onde encontrar a felicidade, então eles procuram, mas não sabem onde. Procuram nos lugares errados, onde só mais complicam suas vidas. E é por isso que andam pelas ruas aí, parecendo mortos-vivos, porque já estão completamente alheios ao que se passa à sua volta. Para o filósofo grego Epicuro, que viveu no ano 341 a 271 a.C., ele dizia o seguinte: o ser humano será feliz quando compreender a existência dos deuses e superar o temor da morte. Àquela época, ele, que era grego, e na Grécia Antiga adoravam-se vários deuses, por isso ele se refere a deuses. Conseguiria sim viver em paz e tranquilidade. Logo podemos dizer que, para o nobre filósofo, a nossa felicidade se desenvolve à medida em que vivemos em relação com Deus e suas leis, pois o fenômeno da morte é regido pela lei natural ou divina. As pessoas, quando estão cheias de problemas, que não parece a ponto de enlouquecer por problemas de toda ordem,
Porque parece que é um problema, mais um problema, mais outro problema, e só problema que chega e a pessoa não consegue resolver nada. Ela busca, como eu falei anteriormente, nos lugares errados, as soluções para os seus problemas, para as suas dúvidas, para o seu desespero. Muitas chegam a enlouquecer, porque não conseguem arrumar um emprego, porque a mulher ou o marido deixou dele ou dela, porque os filhos estão terríveis, porque assim, assado. Então a coisa está num ponto que, se nós não tivermos um embasamento cristão, nós não conseguiremos viver mais. Nós iremos sucumbir diante da ordem dos fatores que estão aí fora. A coisa está feia. E nós vamos buscar aonde? Num copo de bebida, na droga, no cigarro, em festas, de orgias até, no sexo desregrado, para ser feliz. É uma busca equivocada, totalmente equivocada. Ah, mas eu não consigo ser feliz. Eu não consigo ter paz. Eu não consigo resolver os meus problemas. Mas não vai ser o álcool que vai resolver os teus problemas. Nem o cigarro, nem a droga. Eles vão acentuar mais os teus problemas. Porque o que eles vão fazer com você? Eles vão dar problemas para você com relação à tua saúde. A tua saúde vai cada vez mais piorar. E quando você vê, você já foi. Não teve tempo. Porque buscou na coisa errada, no lugar errado, com a pessoa errada. Então nós temos que começar a nos voltar para Deus. Para certas pessoas, a gente fala de Deus para elas, elas dão risada. Acham a gente piegas. Ah, mas que Deus! Deus, sim. O Senhor do Universo. O Criador Supremo de todo esse universo. De tudo que nós podemos ver, sentir, e de tudo que nós não conseguimos ver e nem sentir. Deus criou. Inclusive Ele. Nós não conseguimos ver Deus. Ninguém vê Deus. Porque nós não temos evolução suficiente para chegar perto dele ainda. Jesus pôde e pode, mas nós não. E olha que Jesus não foi criado santo como ele era aqui. Ele passou pelas mesmas dificuldades que nós estamos passando agora. E ele foi evoluindo. É bem assim. Então nós temos que seguir as leis de Deus. E aí as pessoas perguntam, olha aqui, na questão 614 de O Livro dos Espíritos, que é a primeira obra da codificação kardeciana, diz o seguinte: Allan Kardec questiona os espíritos com a seguinte pergunta: que se deve entender por lei natural? Os arautos da imortalidade respondem: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Está aqui. Olha aí. Olhem o que os espíritos nos disseram. Quando nós estamos infelizes, cheios de problemas, a gente para e pergunta: por que, meu Deus? O que eu fiz de errado? A gente já fica assim, sabe? Um monte de coisa nós fizemos de errado. Porque quando nós fazemos tudo certinho, nós estamos tranquilos.
nada de mal nos acontece, porque nós nos mantemos equilibrados, caminhando retamente na direção maior, que é para onde todos nós devemos ir um dia. Mas nós que somos muito materialistas, nós que só pensamos aqui em ter, eu quero viver, eu quero aproveitar a vida, eu quero isso, eu quero aquilo. Me perdoem o termo, mas a gente quebra a cara e quebra gostoso, sabe? Porque a gente só vai piorar a situação da gente distante de Deus. Essa busca incessante do ser humano, ele não percebe, mas é a busca de Deus, porque nós fomos criados por Ele, nós temos Deus dentro de nós. Jesus disse: o reino de Deus não está aqui, não está acolá, o reino de Deus está dentro de vós. E onde o reino de Deus está, Deus também está. Mas é claro, se nós permitirmos que Deus nos ajude, se nós permitirmos que Deus nos oriente, nos fale, faça assim, faça assado, faça melhor da próxima vez, que você vai acertar, que você vai ficar com a tua consciência tranquila e vai ficar feliz. Porque a pior coisa na vida é nós fazermos algo que depois a nossa consciência fica nos cobrando. Por que nós fizemos assim? Por que eu fiz isso? Eu não deveria ter feito. Meu Deus, por quê? Então é essa a nossa consciência cobrando. Porque os espíritos dizem a Allan Kardec, ele pergunta: onde está escrita a lei de Deus? Porque ele queria saber. E eles responderam: a lei de Deus está escrita na consciência do ser humano. Então está aqui, está em nós. O pior bandido que mata ou que rouba, ele não faz isso e fica parado ali. Ele foge. Porque ele sabe que advirão grandes consequências ruins para ele pelo seu ato impensado. Então todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Mas quantas vezes nós continuamos a fazer o errado? E aí sofremos as consequências. Aí nos revoltamos contra Deus, porque Deus é injusto, porque Deus não é pai, porque Deus não me ama, porque Deus não é bom. Mas a gente não para pensar que a culpa das coisas estarem acontecendo como estão conosco é nossa, não é de Deus. Porque Deus não nos castiga. Tem gente que fala que Deus castiga. Não castiga. Deus não nos castiga. O único problema nosso é não agirmos de acordo com as suas leis. Quando nós agirmos de acordo com as leis de Deus, nós não temos por que sofrer. Certo? É a mesma coisa que o homem. Aqui, olha, isso aqui é de uma moça que estava fazendo direito. Ela diz, ela era amiga do autor do livro. Certa feita, uma amiga estudante de direito nos falou sobre o conceito de liberdade, à luz da doutrina jurídica. Livre não é aquele que faz o que quer, mas quem vive dentro da lei. Ao transgredirmos algum artigo da justiça, nossa liberdade poderá ser cassada, logo deixamos de ser livres. A mesma coisa com as leis de Deus. A partir do momento que nós agredimos as leis de Deus, nós deixamos de ser livres. Porque nós vamos ficar presos àquele ato. Enquanto nós não resgatarmos, não consertarmos aquela situação,
nós não vamos sair daquela situação de sofrimento. Nós vamos continuar ali por um bom tempo. Porque é a única forma de nós aprendermos. Então, quando as pessoas falam que Deus castiga, não é Deus que nos castiga. Deus nos educa. Deus é Pai. Qual é o pai que castiga o filho com gosto, que bate? Só se for um pai ou uma mãe desnaturados. Às vezes a gente dá um tapinha. Às vezes a gente dá um castigo, porque precisa, porque mereceu, fez coisas que não deviam. Mas bater até matar, como tem gente que acha que Deus vai fazer conosco, não é assim. Deus nos educa. E observem bem, que tudo que nós fazemos de errado, Deus faz alguma coisa para que a gente acorde. E veja que erramos. E vamos mudar o nosso caminho, a nossa rota. Um amigo meu, ele é espírita, palestrante, ele é de Florianópolis. Ele contou a história das taxinhas. Então ele disse que uma pessoa passou pela vida só aprontando, fazendo mal, fazendo o que não devia, só aprontando. Aí ele ia jogando taxinha pela estrada, né? Vamos dizer, taxinha, pegava a caixa, taxinha na caixinha e jogava na estrada, no caminho dele. Só que ele desencarnou, reencarnou outra vez e ele tinha que fazer aquele caminho de volta. E aí ele tinha que fazer o quê? Passar pelas taxinhas. Aí ele começou a pisar nas taxinhas e machucar seu pé. Aí ele teve que começar a catar as taxinhas para não se ferir. Assim somos nós. Nós passamos nossa vida só fazendo o que não devemos. Vamos jogando, né? Tudo. E aí, chega um belo dia, a gente tem que voltar, né? E aí a volta é dura, é doída. Dentro da doutrina espírita, nós temos um chavão. Nós semeamos, nós plantamos. O plantio não é obrigatório, mas a colheita é. Plante flores e colha flores, porque se plantar espinhos, vai ter que colher os espinhos e vai se ferir os espinhos. Então é assim que Deus nos educa. Aquilo que eu faço o outro viver, eu vou ter que viver igual. É a forma dele educar. Aí a gente aprende. Nunca mais vou fazer isso para ninguém. Porque eu não quero sofrer as consequências. Como nós vemos, hoje em dia, os nossos políticos fazendo essas barbaridades que eles fazem, esses bandidos também que matam, que fazem coisas. Eu tenho pena quando eu ouço as notícias, porque eu falo, coitado, ele mal sabe. Uns roubam. Primeiro que ele não vai levar um tostão daquilo que roubou no caixão, nem no caixão. Quanto mais para outra vida, né? E aí? E do lado de lá, quando chegar? Vai sofrer as consequências, vai ter que se preparar muito bem para aguentar o tranco que ele vai pegar do lado de cá quando ele tiver que voltar. Vejam como é difícil. Porque o que eu faço para o outro, eu vou receber. Dar e receber. Então eu tenho que cuidar muito com o que eu dou, para ver o que eu vou receber. Porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, a partir do momento que eu plantei, eu vou ter que colher. Cada um de nós vai ter que colher. E vai colher o que plantou. Quando descumprimos alguma lei e ela acusa o descompasso. Quando nós descumprimos uma lei, a lei vai acusar em nós o nosso descompasso. Que nós não estamos caminhando como deveríamos. Então nós estamos andando assim, ao Deus dará. Não estamos tendo um objetivo concreto, um objetivo reto. Não. Nós estamos às vezes andando em zigue-zague, girando,
e estamos perdidos. Nós nos perdemos pelo caminho. Nós descompassamos a nossa jornada. E isso não é bom para nós. Por isso, precisamos viver dentro das leis de Deus para não sofrermos as consequências. Olha Paulo aqui o que ele diz. Eu até escrevi aqui em cima. Não faço tudo o que quero, mas aquilo que eu não quero, eu faço. Já no fim da sua jornada, ele diz bem isso. Que ele não fazia tudo o que ele queria, porque ele ainda não conseguia. Mas aquilo que ele não queria, ele acabava fazendo sem querer. E assim somos nós. Só que nós não cuidamos, nós não atentamos ainda para esse detalhe. Nós achamos, quantas pessoas acham que ir na missa, ou num culto evangélico, vir aqui na doutrina, eu vou lá uma vez por semana, tá bom, já agradei a Deus. Não é assim, gente. Deus quer sentimentos, Deus quer atos nossos. Não é só frequentar, ter o rótulo assim, sou cristão, mas não é cristão. Porque a maioria de nós não é cristão, porque nós não vivemos como cristãos. Quanto mal nós fazemos, nós temos conhecimento de tudo que Jesus ensinou, mas nós não aplicamos na nossa vida. Nós vivemos fazendo mal ao outro, falando mal do outro, passando a rasteira no outro, enganando o outro, roubando o outro, fazendo horrores. E a gente acha que está abafando, né? Eu enganei o outro. Eu conheci uma pessoa que consertava rádio, televisão, essas coisas. Então teve um dia que eu cheguei na loja dessa pessoa e ela veio e me mostrou uma peça de uma televisão que ela havia tirado. Aí ela falou, eu falei pro dono dessa outra televisão que foi essa peça que estragou, mas não foi essa. Eu estou cobrando o preço dessa peça, mas não foi essa peça. Foi um fusível que custa R$5. E dava risada. E achava que estava fazendo o máximo. Eu olhei bem e falei, ai meu Deus, coitado, mal sabe. Está achando que está abafando. E aquilo que nós achamos que estamos enganando o outro, mas nós estamos enganando a nós mesmos. Nós achamos que estamos fazendo mal para o outro, mas nós estamos fazendo mal para nós mesmos. Porque todo o mal que eu faço ao outro, eu vou receber na mesma moeda. A vida vai me dar. Não precisa ser o outro necessariamente. A vida vai se encarregar. No momento exato, eu vou colher. Certinho. Porque muitas vezes a nossa vida vai de vento em popa, está tudo bem, tudo legal, tudo normal, e de repente, pimba, cai tudo. São certas coisinhas que a gente fez nessa vida ou na vida anterior. Porque às vezes nós não pagamos na mesma vida. Porque Deus, vejam só a bondade de Deus, gente. Ele não nos faz pagar na mesma vida, corrigir na mesma vida os nossos erros, os nossos malfeitos, porque nós não estamos amadurecidos espiritualmente, somos que nem a criança. Eu não posso pegar uma criança de 5, 6 anos e querer ensinar álgebra para ela. Ela não vai entender nada, não vai saber para que é aquilo. Nós somos como a criança. Então Deus vai nos dando aquelas situações que nós causamos nos outros em doses homeopáticas. Por isso que a nossa vida é assim, de altos e baixos, e vamos vivendo. Nos baixos, a gente tem que parar e fazer bem isso aqui, Senhor, onde foi que eu errei? Me mostra para eu aprender e não vou errar mais. Não ficar blasfemando, revoltado, xingando, fazendo horrores, como nós costumamos fazer. Isso é normal. Mas vamos perguntar, Senhor,
Onde foi que eu errei? Me diz. Porque eu quero aprender, não quero errar mais. E assim nós vamos corrigindo a nossa vida. Nós vamos corrigindo o nosso comportamento, os nossos sentimentos. E vamos melhorando a nossa vida. E a hora que nós partirmos daqui, nós vamos ter uma situação bem melhor do lado de lá. Porque se continuarmos como nós temos vivido aqui, até o fim da nossa vida, eu lhes garanto, meus irmãos, nós não vamos ter um retorno bom. Nenhum de nós vai ter. E eu me coloco nessa situação, porque eu não sou santa não, tá? Não é porque eu estou aqui que eu já sou santinha. Só que eu estudei mais, só isso, mas não aprendo. Então, muito obrigada pela atenção. Que Jesus os abençoe, os envolva na sua luz, no seu amor. Muita paz a todos.